Fala aí, jovem, Thiago Matos aqui. E nesta aula a gente vai falar de 3 conceitos básicos aí do Git, tá certo? Que é super, hiper importante você entender completamente antes de a gente botar a mão no código, porque senão, meu jovem, você vai nadar, nadar e morrer na beira da praia. E o primeiro deles é esse conceito aqui, ó, repositório. O que é de fato um repositório Git? Essencialmente, Git repositório é um diretório chamado .git dentro do seu projeto. E normalmente essa pasta fica oculta, porque os sistemas operacionais, galera, normalmente ocultam aí esses arquivos que tem um ponto na frente, tá certo? Esse repositório rastreia todas as mudanças feitas nos arquivos do seu projeto, construindo um histórico ao longo do tempo. Tá certo? Então, o que ele vai fazer? Ele vai rastrear de fato todos os arquivos, todas as alterações, inclusão de pasta, inclusão de linha dentro do arquivo, exclusão de arquivo, tudo que você fizer dentro do projeto, essa pasta .git, que é essencialmente o repositório, vai rastrear, tá certo? E o outro conceito bastante importante é o conceito de commit, né, de commitar, tá certo? O que seria isso? Quando você faz um commit, galera, é como se fosse assim, ó, eu terminei uma tarefa essencial no meu projeto, é como se fosse um marco histórico, tá certo? Hoje em dia, muita gente commita praticamente qualquer alteração no arquivo, isso não é tão interessante porque senão seu projeto vai ter muitos marcos históricos sem necessidade, né? Ideal é você fazer cada commit assim que você terminar uma feature ou recurso ou atualização ou algo importante, algo que você julga que é um marco histórico daquilo que você está trabalhando. Aí a gente representa nessa linha do tempo com esse ponto, ou seja, início do projeto é um marco histórico porque você está iniciando o projeto agora do zero, tá certo? Aí aqui você vai fazer um commit e disse assim, ó, adicionado, né, forma de pagamento, ou seja, você criou uma feature nova, você criou um recurso novo para o seu software. E aí isso é um marco histórico para você. E aí a gente representa com essa bolinha, tá certo? Aí você vai criar outro marco histórico adicionado integração com o WhatsApp, por exemplo, vários recursos, várias features, né, no seu sistema que você vai comitando, vai dando esse marco histórico. Isso aqui também você pode fazer uma relação com jogos de videogame que você tinha aí no passado ou ainda joga, né? Aqueles jogos de estratégia. Cada fase que você ia passando, você salvava, né? Porque se você morresse, você não queria voltar lá para o início. Você queria voltar, pelo menos, para aquele marco histórico, aquela data, aquele tempo que você salvou aquela última ação. Aí você passa para a próxima fase. Quando você conclui essa fase, você salva de novo o jogo no outro marco histórico. E aí se você morrer naquele período, você tem como voltar, né? Isso daí. Então é exatamente isso. Nesse commit, galera, se você tiver, por exemplo, aqui nesse tempo adicionado integração com o WhatsApp, e aí você diz assim: "Ah, mas eu quero ver as alterações da forma de pagamento que eu fiz, sei lá, uma semana atrás". Você tem como daqui voltar à linha do tempo do Git e ver os arquivos alterados, né? Ver todas as alterações feitas nesse marco histórico aqui, tá certo? Então, por isso que o commit é algo muito importante de você estar fazendo de tempo em tempo, marco histórico em marco histórico. É assim que eu gosto de tratar o Git, tá certo? Mas na verdade isso é só uma regrinha básica, tá certo? Para você seguir, mas isso daí é totalmente livre para você depois que a gente começar a botar a mão no código, para você comitar a qualquer momento. Na verdade, não existe algo dizendo que você não possa, tá certo? Isso são só diretrizes para você seguir um bom caminho, um bom padrão de desenvolvimento. Beleza? E esse commit, galera, para você realizar ele, você precisa passar por alguns estágios, né? O arquivo precisa passar por alguns estágios, que é o estágio de modificado, né? Ou modified, como a gente está vendo aqui na tela. O stage, né? Ou a área de palco, né? A área de ensaio. E o estágio de comitado, que é o estágio que já foi enviado, já foi setado, sementado aquilo ali. Ou seja, já foi, galera. Comitou, já era. Claro que lá no futuro a gente vai ver como trazer isso de volta, existe formas e formas de trazer isso de volta, mas é como se fosse assim, você alterou o arquivo, o Git já vai te dar o estágio dele de modificado, depois você vai colocar ele lá no stage, né, no palco, para ele ser comitado depois. E eu vou trazer esses 3 caras, galera, aqui para a tela, para a gente olhar um por um e entender de fato o que cada estágio desse aí de fato significa. Então, o modify, como eu falei, são os arquivos alterados, qualquer alteração que você fizer nos arquivos, inserção de arquivos,
exclusão de arquivos, edição de arquivo, qualquer coisa que você faça no seu projeto, o Git vai marcar lá todos esses arquivos como alterado, tá certo? E aí, caso você queira colocar ele já preparado para ser comitado, ou seja, esse arquivo está pronto para ser finalizado, aí você coloca ele nesse estágio de staging, tá certo? Ou palco, né? É o dos bastidores lá, separa ele, coloca ele numa área especial, numa área VIP, porque ele já está pronto para entrar em jogo. Então, os arquivos prontos para serem enviados, beleza? E aí, quando você está pronto para comitar, quando essa feature, né, esse recurso você finalizou, né? Já foi finalizado pelos desenvolvedores, não só por você, mas pela sua equipe. Aí sim você comita e tudo que está aqui no stage vai ser comitado, vai ser enviado, né, para o repositório Git final, tá certo? Os arquivos enviados, committed, que é o jeito que a gente chama, e aí cria esse marco histórico, que é essa bolinha que a gente viu nos slides passados, tá certo? Aí você já deve estar se perguntando aí na sua cabeça, com certeza, ora, para que eu tenho que ir para o stage? Por que não vou de modificado direto para o committed? Por que eu tenho que ficar colocando no stage? Para que esse step aqui no meio empatando a minha vida, não é verdade? Cara, isso é literalmente por segurança, para que você possa adicionar um arquivo só no stage e comitar ele. Por exemplo, você alterou 10 arquivos no seu projeto, tá certo? Aí você assim, essas alterações ainda não estou muito satisfeito, mas esse arquivo aqui em especial, eu já finalizei e estou satisfeito com ele. Posso comitar só ele? Pode. Aí você pega ele, coloca no stage e comita depois, tá certo? Então, é puramente por segurança e ter um flow de trabalho, uma linha de trabalho mais interessante e segura, tá certo? Então, esses 3 conceitos aí tem que ficar, ó, claríssimo na sua cabeça, jovem, beleza? Saindo disso, cara, saindo disso de repositório e commit, né, a gente tem o branch, que eu falei lá na primeira aula. O que são branches? Cara, é o seguinte, pense essa linha do tempo aqui que a gente viu no início dessa aula. Cada bolinha dessa é o quê? Fala aí. Marcos históricos, muito bem. Então eu tenho um marco histórico aqui, eu tenho outro marco histórico aqui e assim sucessivamente. Massa, aqui eu adicionei um recurso, aqui eu alterei o cabeçalho, aqui eu adicionei uma foto, enfim, você entendeu o espírito da coisa. Aí seu cliente chega e diz assim, vamos supor que você está aqui, ó, nessa linha do tempo, aí o seu cliente diz assim, cara, tem como a gente trocar a cor dos links, de todos os links do site, de azul para verde? Aí você tem. O que é que você faz? Você, nesse ponto, nesse marco histórico, você faz uma cópia, tá certo? Que é como se fosse a pasta lá que eu citei na aula passada, de V1, V2, V3, só que você faz uma cópia desse estágio aqui, desse marco histórico, certo? E aí a gente representa dessa forma aqui, ó. Puf, saiu uma outra linha. E aí você começa de novo uma linha do tempo, um marco histórico, baseado nesse cara aqui. E aí você vai andando nessa linha do marco histórico. E isso não tem limite, galera, porque pode chegar um determinado local, ou lugar, ou tempo, você diz assim, eu quero criar outra linha do tempo baseado nesse marco histórico. E aí você vai criando. Então, isso aqui não tem limites, tá certo? E cada linha do tempo que você cria paralelo é o que a gente chama de branch, tá certo? Ou seja, esse aqui é um branch, é como se fosse um braço, né? Um galho dessa linha original. Ou seja, você tem a linha original, puxa esse cara daqui, tá certo? Aí cria uma outra linha em paralelo. Aí depois você puxa esse cara daqui, aí você cria outra linha em paralelo. Ou seja, você tem o branch principal, que é esse azul. Você tem um branch rosa. Você tem um branch verdinho ali, tá certo? E vamos supor que cada desenvolvedor, cada branch desse aqui, galera, é uma feature que você está trabalhando ou outro desenvolvedor está trabalhando. Quando ele finalizar, ele pode pegar esse cara aqui e juntar, né, fundir ou dar aquele merge que a gente chama no branch principal. Aí ele volta, ou seja, você tá com essa linha do tempo aqui, você sai, ele tá andando, aí em um determinado momento ele vai fazer o quê? Vai juntar aqui, né, vai fundir com o branch principal. E aí você pode sair criando vários branch dates para fazer testes, para fazer o que você quiser. Depois que você estiver satisfeito, você funde ele com o branch principal. Tá certo? Então, isso é o conceito de branch, galera. Que, na verdade, se você parar para pensar, são aquelas pastas que a gente disse lá no início. Ou seja, essa aqui é a pasta original do projeto. Cria V2, aí eu crio uma nova pasta aqui, é como se fosse o outro branch.
Aí criei V2 final, foi daqui. Criei outro branch, outra pasta. E aqui criei V3, outra pasta, e assim sucessivamente. Só que tudo isso daqui é como se fosse essa pasta, mas está tudo dentro de um mesmo diretório, rastreado pelo Git. E aí você pode mudar de branch, né? Através da linha de comando, e isso a gente vai ver. E aí você pode ver os arquivos que estão naquele branch, você pode acompanhar as alterações do seu colega, tá certo? Você pode voltar, ou você pode contribuir, comitar e depois voltar para o branch que você estava. Então é bem flexível e a gente vai ver tudo isso na prática, tá certo? Mas o importante é que você entenda que existe essa linha do tempo, que a gente considera como linha do tempo mesmo, principal, que na verdade esse branch aqui a gente chama de master ou main, ultimamente, né, de principal. Então a gente tem essa linha de tempo principal e através dessa linha de tempo, a cada marco histórico a gente pode criar outros branches ao redor, outras linhas do tempo também para poder trabalhar em paralelo em diferentes tipos de recursos, diferentes tipos de features, tá certo? Do nosso projeto. Então, pensando aqui, você tem essas pastas que a gente tinha citado anteriormente, tá certo? Que não vai mais funcionar, né? A gente não quer mais isso, obviamente. E aí no projeto X, galera, o que que a gente vai ter? Esse arquivo aqui, ó. Esse arquivo não, essa pasta, .git, que é o que falei lá no início dessa aula. E ele vai rastrear tudo que tiver dentro dessa pasta aqui, dentro desse, digamos, desse projeto, beleza? E normalmente, galera, como eu te falei, os sistemas operacionais ocultam arquivos e pastas que iniciam com ponto, tá? Então, se seu sistema operacional estiver ocultando isso, então lembre-se de alguma forma colocar para exibir novamente. Então, nada mais, nada menos, repositório é esse cara aqui, tá certo? O branch é a situação que você tá, né, agora, a linha do tempo que você tá agora, e o commit tem aqueles estágios que a gente vai ver tudo isso aí na prática, meu jovem, tá certo? Então, esse aqui foi o último slide, exato, não tenho mais slide para essa aula. Espero que eu tenha ficado muito claro esses três conceitos, porque na partir da próxima aula, de fato, a gente vai colocar a mão na massa, a gente vai instalar o Git, a gente vai começar a brincar com o repositório, com branch, com commits e muitas outras coisas, tá certo? Então, fica comigo, meu jovem, e eu te vejo aí na próxima aula. Fui!